simples e consequente, as tropas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e mutantes, as tropas não as aceitam ou não as entendem. Quando as ordens são razoáveis, justas, simples e consequentes, há satisfação recíproca entre o líder e o grupo. Capítulo 10. Sobre o terreno, Sun Tzu diz: alguns terrenos são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, outros estreitos, acidentados ou abertos. Quando o terreno é acessível, seja o primeiro a estabelecer posição, elegendo as alturas ensolaradas. Uma posição que seja adequada para que as provisões possam ser transportadas. Assim você terá vantagem na hora do combate. Quando o terreno for de difícil saída, você estará limitado. Nesse terreno, se o seu inimigo não estiver preparado, você poderá vencer se seguir adiante. Mas se o inimigo estiver preparado e você continuar avançando, terá dificuldade em voltar à sua posição original, e isso estará contra você. Quando é um terreno desfavorável para ambos, chamamos de terreno neutro. Neste tipo de terreno, ainda que o seu inimigo te ofereça uma vantagem, não a aceite, recue, induzindo a retirada de metade das tropas adversárias, e então caia sobre o inimigo se aproveitando desta condição favorável. Em um terreno estreito, se você chegar primeiro, deve ocupá-lo totalmente e esperar. Se seu adversário chegar antes e bloquear os desfiladeiros, não o persiga. Em um terreno acidentado, se você for o primeiro a chegar, ocupe todos os pontos altos e ensolarados e espere pelo adversário. Se este ocupou primeiro o terreno, recue. Em um terreno aberto, a força do ímpeto está igualada e é difícil provocar o inimigo a combater em condições desfavoráveis a ele. Entender esses tipos de terrenos é de responsabilidade principal do general e é um assunto que não pode ser negligenciado. Estas são as configurações do terreno. Os generais que as ignorarem sairão derrotados. Nenhuma dessas circunstâncias constitui desastres naturais. Ao contrário, se devem à inaptidão dos generais. As tropas que contam com o mesmo ímpeto, mas que atacam na proporção de 1:10, sairão derrotadas. As tropas fortes cujos oficiais são fracos ficarão retraídas. As que têm soldados fracos sob as ordens de comandantes fortes ficarão em apuros. Quando os superiores estão encolerizados e ficam violentos enfrentando o inimigo por sua conta, e quando os generais ignoram suas capacidades, o exército se desmorona. Como norma geral, para poder vencer o inimigo, todo comando militar deve ter apenas uma intenção e todas as forças militares devem cooperar. Quando os generais são fracos e não têm autoridade, quando as ordens não são claras, quando oficiais e soldados não têm robustez e a formação é anárquica, se produz a rebelião. Os generais derrotados são aqueles incapazes de avaliar os adversários, entram em combate com tropas menores ou menos equipadas e não selecionam seus soldados de acordo com a preparação e habilidades deles. As seguintes situações são as formas pelas quais um exército pode sair derrotado e sua compreensão é de responsabilidade máxima dos generais. A primeira é não avaliar o quantitativo das tropas inimigas. A segunda é a ausência de um sistema claro de recompensas e castigos. A terceira é o treinamento insuficiente. A quarta é a paixão irracional. A quinta é a ineficácia da lei moral e de ordem. A sexta é não selecionar soldados fortes e determinados. A configuração do terreno pode ser um apoio para o exército, mas para os chefes militares, o curso da ação mais adequada surge da avaliação do adversário para assegurar a vitória e calcular os riscos e distâncias. Vencem aqueles que lutam conhecendo estes elementos, perdem aqueles que os ignoram. Portanto, quando as leis da guerra apontam para uma vitória certa, é apropriado batalhar, mesmo que o governo dê ordens para não atacar. Se as leis da guerra não indicam uma vitória segura, é adequado não entrar em combate, ainda que o governo tenha dado a ordem para atacar.
Deste modo, se avança sem pretender a glória, se ordena a retirada sem evitar a responsabilidade, com o único propósito de proteger a população e em benefício também do governo. Assim, se presta um serviço valioso à nação. Não se avança ou se retira contra as ordens do governo por interesse pessoal, mas para salvaguardar vidas. Cuida de teus soldados como se fossem recém-nascidos. Assim estarão dispostos a te seguir até os vales mais profundos. Se cuidar dos teus soldados como se fossem teus filhos, eles morrerão com prazer contigo. Mas se é tão amável com eles que não os possa usar, se é tão indulgente ao ponto de permitir que eles lhe deem ordens, tão informal que não os possa discipliná-los, teus soldados se comportarão como crianças mimadas e, portanto, não serão úteis. Não se podem usar apenas as recompensas, nem somente os castigos. Se você sabe que seus soldados são capazes de atacar, mas ignora se o inimigo é invulnerável a um ataque, só terá metade das possibilidades de vencer. Se você sabe que o seu inimigo é vulnerável a um ataque, mas ignora a capacidade de ataque dos seus soldados, também só terá metade das possibilidades de vencer. Portanto, os que conhecem as artes marciais não perdem tempo quando efetuam seus movimentos, nem se esgotam quando atacam. É por isso que o ditado diz que se você conhece a si mesmo, também conhece aos outros. A vitória não é um perigo. Quando conhece bem o céu e a terra, a vitória é certa e constante. Capítulo 11. Sobre as 9 classes de territórios, Sun Tzu diz: segundo as leis das operações militares, existem 9 classes de territórios. Se interesses locais lutam entre si em seu próprio território, este terreno é chamado de território de dispersão. Quando os soldados combatem perto de suas casas, podem ser dispersos com facilidade. Quando você penetra em um território estrangeiro, mas não em profundidade, chamamos de território ligeiro. Quer dizer que os soldados podem regressar facilmente. O que pode resultar ser vantajoso quando ocupado é chamado de território-chave, e é um terreno de luta inevitável. Um território igualmente acessível para você e para os outros se chama de território de comunicação. O que estiver rodeado por 3 territórios rivais e for o primeiro a proporcionar livre acesso a todos, se chama território de intersecção. Neste é onde convergem as principais vias de comunicação, unindo-as. Seja o primeiro em ocupá-lo e as pessoas terão que ficar do seu lado. Se conseguir isso, irá ficar seguro, mas se o perder, irá correr perigo. Quando penetrar em profundidade num território alheio e deixar muitas cidades e povos para trás, a este território se denomina difícil. É um terreno do qual é difícil voltar. Quando atravessar montanhas, desfiladeiros abruptos ou outros acidentes geográficos difíceis de cruzar, você estará em um território desfavorável. Quando o acesso é estreito e a saída tortuosa, favorecendo o ataque de uma pequena guarnição inimiga, ainda que as suas tropas sejam maiores, chamamos este de território cercado. Se você é capaz de uma grande adaptação, pode atravessar este terreno. Se só consegue sobreviver em um território lutando com rapidez, e é fácil morrer se baixar a guarda, a este chamamos de território mortífero. Portanto, não lute em um terreno de dispersão, não se detenha em um terreno ligeiro, não ataque no chamado chave, ocupado pelo inimigo, não deixe suas tropas divididas em um território de comunicação. Em terrenos de intersecção, estabeleça parcerias e alianças. Em terrenos difíceis, entre com provisões. Nos desfavoráveis, continue marchando. Nos cercados, faça planos. Nos terrenos mortíferos, lute. Em um terreno de dispersão, os soldados podem fugir. O ligeiro é quando os soldados já penetraram em território inimigo, mas ainda não têm as costas cobertas. Por isso, suas mentes não estão realmente concentradas e não estão prontos para a batalha. Não é vantajoso atacar o inimigo em um terreno-chave. A vantagem é chegar primeiro que ele. Não se permita ficar isolado no terreno de comunicação para poder usar as rotas de provisões.
Nos terrenos de intersecção, estará salvo se estabelecer alianças, mas se as perder, irá correr perigo. Nos terrenos difíceis, entrar com provisões significa reunir tudo o que for necessário para ficar ali muito tempo. Nos desfavoráveis, não poderá se entrincheirar nele, saia rápido. Em terrenos cercados, introduza táticas surpresa. Se as tropas se depararem em um terreno mortal, todos lutarão de maneira espontânea. Por isso se diz: situa as tuas tropas em um terreno mortífero, e elas sobreviverão. Os antigos